Estamos aqui com o grande escritor Eduardo Galeano e justamente aqui, Montevidéu, no Café Brasileiro. Café Brasileiro, que é meu café. Que é o seu café, que maravilha. Então, as relações entre nossos países no campo da cultura, Certo. você acha? Porque o Uruguai já pertenceu ao Brasil Certo. e, no entanto, um país totalmente independente, mas Certo. influencia tanto o nosso Rio Grande do Sul quanto o Uruguai também. Nós somos muito... Sim. A síntese, a perfeita síntese dessa relação foi Maracanã. Mas não o Maracanã que todo mundo conhece, o resultado, aquilo que foi qualificado com um pouquinho de exagero de a nossa Hiroshima, por um jornalista brasileiro. Mas não aquilo, senão uma história desconhecida, mas que eu acho que é muito mais reveladora das relações entre os nossos dois países, um país tão pequeno como o Uruguai e aquela imensidade do Brasil, que foi o que aconteceu depois da vitória do Uruguai. Depois da vitória do Uruguai, essa história me foi contada pelo protagonista principal daquela façanha incrível, aquele milagre de Maracanã, que foi Obdúlio Varela. Obdúlio Varela era o capitão da seleção uruguaia e foi o fator decisivo na vitória. Uma vitória incrível do Uruguai, que ia perdendo de 1-0, acabou ganhando 2-1. E o que aconteceu depois, e ele me contou isso, que é verdade, é que ele ficou subitamente tristíssimo e não entendia por quê, porque ele ia festejar com os uruguaios, os poucos uruguaios que estavam no Rio de Janeiro, festejar a vitória, mas ele ficou numa situação de amargurado, não sabia por quê. E aí eu fiz, me disse Obdúlio Varela, o que eu sempre faço quando estou triste. Aí fugi para beber nos cafetinhos, nos bares, procurando bares abertos no Rio de Janeiro. E aí o que ele encontrou foi pessoas chorando. Então, durante a partida, ele tinha odiado aquela feira, aquele monstro rugente de 200.000 cabeças, com um ódio terrível contra eles. Mas agora que aquele monstro estava partido em pedacinhos humanos, que chorava, ele ficou tão constrangido, dizendo, mas como é possível que eu fiz isso? Eu fiz isso para essa pobre gente tão boa. Como é possível? E ele passou a noite inteira abraçado aos vencidos. O grande protagonista da vitória passou a noite inteira, até o amanhecer, de botequim em botequim, abraçado aos vencidos. Para mim, essa é uma das histórias mais belas da história do futebol e também uma síntese da relação nossa. Olha, essa me deixou mesmo muito fantástico. Sim, era outra época também, porque eu lembro que eu fui bastante amigo dele, de Obdúlio Varela, e eu era criança quase, não, naquele tempo, e aí tinha confiança com ele para fazer perguntas que normalmente não se faziam, que não era para jornais, eram perguntas de vizinho, de amigo, assim. Aí eu perguntei para ele, olha, você alguma vez consumiu drogas, doping? Alguma vez se dopou? Ele, sim. Ah, digo, e com quê? Vinho. Vinho? Que isso é Com vinho. Quer dizer, era altri tempi, porque naquele tempo, para ele, você não poderia beber um vinhozinho, um vinho, 2, 3 vinhos. Imagina comparando com o mundo de hoje. E também o fato de que ele, o jogador uruguaio mais importante naquela gesta, naquela coisa heroica de Maracanã, era pedreiro. Era pedreiro, de profissão pedreiro. Ele não vivia do futebol, era pedreiro, claro. Eram outros tempos, né? Outros tempos. Mas a gente tem que tentar guardar o melhor daqueles tempos, sem deixar nunca que a saudade ocupe o lugar da esperança. Porque a gente tem que olhar para frente, o mundo que vem, e brigar para que esse mundo que vem seja ao menos um pouquinho melhor do que esse mundo que a gente conhece e padece. Né? E eu queria, estamos
na beirada do início desse mundo, o novo humanismo, a emoção, as pesquisas dos neurônios até provam que qualquer informação só chega ao cérebro se ela for banhada por emoção. Tudo são os direitos humanos que dominam a humanidade hoje em dia, que é o sermão da montanha. E toda essa movimentação da juventude de hoje, com a internet, isso o que você acha disso? Não, eu tinha muita desconfiança das máquinas. Eu achava, e ainda tenho uma certa suspicácia de que as máquinas bebem de noite, que eu sei que quando ninguém vê, elas se mandam uns whiskinhos e coisas assim. E por isso que as máquinas depois fazem coisas incompreensíveis para nós. Mas é por culpa dos drinquinhos da noite, né? Então essa desconfiança eu sempre tive. Mas eu acho que a culpa dessa sorte de tecnocracia triunfante no mundo de hoje não é culpa das máquinas. Que o problema é que nós que deixamos nos convertir em máquinas das nossas máquinas, quer dizer, instrumentos dos nossos instrumentos. Mas a culpa não é das máquinas, a culpa é de uma organização social errada que confia cegamente, com aquela religiosidade, assim de joelhos, na salvação pelas máquinas. As máquinas são instrumentos, coitadas. São extensões de nossas... E eu acho que se elas bebem de noite, tem direito também, tem direito, né? Com tudo o que fazem durante o dia. Claro. Por exemplo, poderíamos dizer que seria como espírito da primeira internacional de novo no mundo? Fazer uma primeira... Não, isso que está acontecendo poderia estar mais assemelhado aos desejos da primeira internacional, em que os direitos humanos, a esquerda, tem essa liberdade, afetividade, tem o Kropotkin, o anarquista pacifista. Por todas essas ideias parece que voltaram. Sim, agora sim. Novo... Eu acho que tem possibilidades de aceitar pela primeira vez, numa escala universal, o fato de que o melhor do mundo está na quantidade de mundos que o mundo contém. Quer dizer, na diversidade, que essa é a nossa riqueza. A riqueza humana é a diversidade. É a diversidade. E o problema é que até agora estamos presos de sistemas que negam a diversidade. Exatamente. Porque você tem agora um mundo organizado de uma maneira tal que é mais injusto que nunca nas oportunidades que dá, ou seja, é muito desigual. Mas, ao mesmo tempo, é muito igualador nos hábitos que impõe. Um sistema de vida obrigatório para todos nós, uma uniformização obrigatória. Quer dizer que é um paradoxo. Por um lado é desigual e por outro é igualatório. Não igualitário, mas igualatório, que é muito diferente uma coisa da outra. Então eu acho que a chave para ajudar a construir um mundo diferente é ajudar ao resgate desses mundinhos que estão na barriga do mundo que a gente conhece. E esse é um resgate da diversidade, que é a melhor coisa que o mundo contém. E eu ia até levar, porque o Brasil também é um país da diversidade, aqui também. Sim. Mas esse programa especialmente, porque fala-se muito em sincretismo, diversidade. Dizer, mas José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca, numa frase só, ele disse: nós, o Brasil, somos diferentes de todos os outros povos e culturas, porque nós somos esta amálgama tão difícil de ser feita. Então, aqui também é amálgama. Amálgama de todos somos, porque não existe... O mundo todo, exato. As raças puras não existem, as culturas puras não existem. Somos todos mistura. O problema é saber como fazemos para acabar com esses divórcios que estão impedindo a plena realização do ser humano no mundo. Por exemplo, o divórcio que você já estava mencionando agora entre a razão e a emoção. Ou seja, essa separação. Quando se diz de um escritor que, por exemplo, quando falam de mim, diz intelectual, digo, não,
intelectual não, porque a palavra já está dizendo que eu sou alguém que pensa. Não, eu penso e sento, eu sou senti-pensante. Senão, não sou de veras humano. Eu sou uma cabeça, mas não uma cabeça que roda assim, pelos caminhos, divorciada do corpo. Eu também sou o corpo, também sou o coração que sente a barriga, o sexo, as pernas, que me permitem caminhar, isso tudo. Como são também, eu acho, muito inimigos da possibilidade de construir um mundo mais justo, os outros divórcios que existem, por exemplo, entre o passado e o presente, entre a vida pública e a vida privada, entre os povos diversos que não se reconhecem entre si com respeito mútuo, que é a primeira coisa a exigir, o respeito mútuo. Vamos nos respeitar. Quando me dizem, não, como se pode falar de uma Latinoamérica? O que tem a ver? Qual é a relação entre um uruguaio e um haitiano? Coisas absolutamente diferentes, não tem nenhuma relação possível. Isso para mim é um ato de imbecilidade, porque essa é a nossa virtude, não o nosso defeito. A nossa virtude é a nossa diversidade, que nós temos tudo, todas as cores, as dores, tudo que você possa imaginar está nesse território americano que tenta reconquistar a sua diversidade perdida, o que eu chamo o arco-íris terrestre. Que o arco-íris terrestre tem cores muito mais belos e brilhantes que o arco-íris celeste. Mas nós estamos cegos porque tem um sistema de poder organizado para impedir que você seja capaz de ver tudo o que você contém, toda a beleza escondida que nós temos dentro. E isso é resultado de quê? Do machismo, que reduz a humanidade à metade, ou menos da metade, do machismo, do elitismo, o fato de uma minoria dominante que pensa e sente por todos, o militarismo também, aquela frase de um mendigo em Santiago de Chile, na época de Pinochet, que estava lá e se acercou, se aproximou, e disse, uma esmola, por amor de Deus, eu sou civil. Essa é genial, eu sou civil. Eu fiquei emocionadíssimo, eu dei para ele tudo que eu tinha. Bom, também, militarismo, elitismo, machismo e racismo. Porque se diz que o mundo já não é tão racista como era, porque olha aí um presidente negro, ou mulato ou menos, nos Estados Unidos. Bom, mas vou te contar uma história, porque eu gosto de contar histórias mais do que de desenvolver ideias, mas tem uma história de um grande antropólogo cubano, o melhor de todos os tempos, que foi Fernando Ortiz. Fernando Ortiz foi redescobridor da cultura negra em Cuba, que é uma cultura como Montevideo era também um porto de escravos, quer dizer, todos temos uma influência negra muito maior da que o nosso racismo nos permite reconhecer. Então, ele foi o grande revelador da herança africana em Cuba. Mas quando ele era criança, foi enviado pelos pais a estudar na Espanha. Voltando da Espanha, aos 16 anos, ele está redescobrindo La Habana, a sua cidade, que fazia anos que ele não via, e o pai estava guiando ele, mostrando. Nisso passa, quase correndo, caminhando, mas muito depressa, como chegando tarde a algum lugar, um senhor magrinho, muito magrinho, calvo, sem cabelo, e muito nervoso. E aí o pai de Fernando Ortiz diz, muito cuidado com ele, diz para o menino, muito cuidado com ele, porque ele é branco por fora, mas negro por dentro. E era José Martí, o herói nacional de Cuba, que 2 semanas depois foi morto peleando pela independência de Cuba de uma bala espanhola que entrou no coração dele. Aquele senhor era José Martí.
E essa história é muito reveladora do que é o racismo como um elemento muito importante, um obstáculo muito importante, um muro erguido na autocompreensão, na capacidade de revelação de nós mesmos. Então, era perigoso, era verdade, era perigoso, porque era branco por fora, negro por dentro. Mas mais vale ser branco por fora e negro por dentro do que o caso do Obama, que eu acho que está demonstrando às vezes que é negro por fora, mas por dentro branco. Então, é maravilhoso isso. o melhor é ser a síntese de tudo, tentar uma síntese de tudo que de bom tem essa herança africana que nós desconhecemos quando chamamos as religiões, que não seja a católica, a cristiana ou evangelista, não sei o que, chamamos de superstições. Isso, mas aí já é. Ou quando chamamos de dialetos, os que não são as línguas aceitadas como civilizadas. E são todas expressões de racismo. Isso é racismo. Então o mundo civilizado diz, não, nós somos racistas. Claro que somos racistas. Por favor, se serão racistas. Então é possível, nós estamos sempre, talvez, ainda temos o perigo de um novo nazismo mesmo, neonazismo. Sim, bom, tem formas de opressão, né? De opressão que sempre está em guarda. Está na possibilidade de uma organização totalitaria do mundo, mas não no estilo nazi, não, com Hitler e tal, de uma maneira que não é só militar, porque a ditadura financeira que está agora governando o mundo é uma ditadura totalitária, mas não é tão visível como uma ditadura militar. Mas tem consequências militares, porque esse mundo, que é o nosso mundo, o mundo de hoje, é um mundo que cada minuto destina 3 milhões de dólares a despesas militares, ou seja, à indústria da morte, enquanto morrem de fome ou de doença curável 15 crianças. Isso significa que essa ditadura financeira tem consequências militares também, porque implica um sistema que, pela violência, contém as contradições que desata. Então, essa é uma situação não totalitária no sentido de Hitler, mas perigosamente parecida. Exatamente. E os tempos modernos, eles têm uma certa simultaneidade, não é? Então, se pratica aqui o bem, ao mesmo tempo é o mal. E uma provocação, porque o Heidegger não nazista mais que ele foi, né? Claro, o Martin Heidegger depois teve a frase democrática, entre aspas, Hannah Arendt fez o álibi, e ele disse que em breve, através da cibernética, vamos viver num mundo em que todos serão controlados e controladores. Essa simultaneidade estaria em marcha, ela seria democrática. Não é culpa da cibernética, dos robots. Os robots são inocentes, coitados. Não é culpa deles. Mas sim que a organização do mundo não é democrática, é verdade. Veja você, Nações Unidas. Quase 200 países integram as Nações Unidas. Tem um sítio na Assembleia Geral, mas a Assembleia Geral formula recomendações, não toma nunca decisões. As decisões estão nas mãos do Conselho de Segurança e dentro do Conselho de Segurança estão nas mãos dos 5 países que têm direito de veto. Exatamente, está nas mãos. Que são esses 5 países que controlam o mundo, são os que custodiam a paz mundial, são também os 5 principais fabricantes de armas. Ou seja, quem faz o negócio da guerra é aquele anjo guardião da paz do mundo. Em boas mãos estamos. Então, vamos começar por democratizar o mundo de verdade. Exatamente. Essa é uma posição brasileira, a partir do governo de Lula, muito clara, de que é preciso revisar a organização internacional do poder no mundo, que é completamente injusta. Totalmente injusta. E ainda mais agora com a crise na Europa, pedindo dinheiro para nós. Agora está mais em evidência que nunca. Sim, que o governo mundial da Goldman Sachs. Foi uma coisa. O que a gente pode ensinar para o resto do mundo mais
mais antigo, falando dessa maneira? Não, eu não acredito muito nisso de ensinar ou não ensinar. Ou aprender? Aprender, acredito até um certo ponto. Quando aprender não se limita a ler livros, sino também a aprender da vida viva, da terra, da gente. Ensinar aprendendo, como Paulo Freire fazia. Aí sim, eu acredito. Se é Paulo Freire, eu acredito. Agora, outras concepções, com aquela arrogância intelectual de acreditar que você é culto porque você é um intelectual. Não. Culto é aquele que tem bom diálogo com as pessoas e com a natureza, que sabe se comunicar com a natureza e com a gente. Esse é o culto de verdade. Não quem acumula mais conhecimentos. Porque então as computadoras seriam mais cultas de todas. Exatamente. Eu não vou competir com uma concorrência com uma computadora, ela sabe muito mais do que eu. Eu aperto um botão aí, ela me dá 15 respostas, 150 respostas. Eu sou internacionalista. Não acredito na globalização, porque globalização é o internacionalismo do dinheiro. E o que acontece com o dinheiro? Tudo bem com o dinheiro, mas a liberdade do dinheiro implica uma prisão das pessoas. É uma liberdade que oprime as pessoas. Então, a globalização não é o que eu quero dizer quando digo eu acredito no internacionalismo. Quando eu digo que acredito no internacionalismo, o que eu estou dizendo, tentando dizer, é que eu posso ser contemporâneo de pessoas nascidas faz 3.000 anos, 4.000 anos, e que posso ser compatriota de pessoas nascidas num ponto absolutamente longe do Uruguai, do Brasil. Pessoas nascidas em Paquistão, Índia, África, qualquer dos países africanos, eu posso me sentir compatriota deles. Se eles são pessoas que vivem guiadas, conduzidas pela vontade de beleza e a vontade de justiça. Então, esses são meus irmãos. Não biológicos, mas os de verdade, são esses. E, portanto, eu sou contemporâneo e compatriota deles. Esse é um internacionalismo no qual eu acredito, que resgata aqueles velhos sonhos dos primeiros socialistas, anarquistas, que eles acreditavam num mundo possível assim. Mas não o outro, porque o outro, o internacionalismo do dinheiro, eu acho altamente perigoso para a humanidade. Não? Está agora em evidência com a crise atual. Imagina, inclusive, geriram mal, roubaram, fizeram... Sim, roubam, de que maneira? Foi uma farra de... Sim, e roubam os ladrões de agora, e você tem que ficar agradecido, que são tão bonzinhos, porque são filântropos, vão te dar sempre alguma gorjeta para você não sofrer tanto. Abrindo o jogo do Maracanã, com esse gesto do capitão do time uruguaio, sentindo-se triste depois e indo abraçar os derrotados que choravam. Esse exemplo é do ser humano. E o pior era que aqueles vencidos, chorando, diziam, foi o Bidulho. E ele não dizia, sou eu. Não teve coragem de dizer, sou eu. Ele dizia, foi o Bidulho. Essa história é genial, isso aqui é... Sim, é uma bela história. Bela história. Porque muita gente acredita que o ser humano, especialmente o jogador profissional de futebol, é um cara sem redenção possível, que só pensa no dinheiro, ganhar e tal. E não é verdade, não. Não é verdade. Estremecidos pelas paixões o tempo todo. Sempre tem gestos de nobreza, coisas lindas. Tem generosidades, tudo. As pesquisas dos neurônios, além disso, dizem que a cultura, quando é assimilada, ela vira imediatamente biológica. Ah, sim. Nós sabemos. Vira biologia. Agora as provas, não precisamos das provas, mas isso é... Sim. Então, aí na vida cotidiana, você encontra o tempo todo. Mas essa é a essência da felicidade, da liberdade, e de tudo, né? Do reconhecimento de tudo do próximo. Né? O infinito prazer de ter tempo para perder o tempo. É isso.
porque aqui estamos conversando no último sobrevivente, café brasileiro, 1877, imagina. Tudo isso O último sobrevivente de um tempo perdido, um tempo que não tinha tempo para perder o tempo. Então, a gente são os últimos rincones, os últimos moicanos de aquele estilo de vida que encontrava no café um lugar de prazeroso para conversar, para amar, para lembrar, utilizando essa lindíssima palavra nova inventada por vocês brasileiros para bebemorar. Bebemorar. Que é uma palavra maravilhosa. Bebemorar, Uma prova da vitalidade da cultura brasileira. As palavras novas que vocês encontram. Bebemorar é uma palavra perfeita. E eu gosto muito de bebemorar com meus amigos. E aqui também, nesse café que casualmente, ou não casualmente, se chama brasileiro. Porque aí entra tudo, devaneios filosóficos e a personalidade de cada um. E o amor, as amizades, que são as coisas mais importantes, né? Então, e bebemorar. É bebemorar. Você comemorar as coisas que vale a pena recuperar, não deixar perder assim, que morram sua morte, não. Coisas que merecem ser lembradas. E elas que nos dão alegria de vida e tudo, né? Isso que é hoje. Esse encontro é as incríveis fontes da alegria, né? Quando parece tudo terminado, acabado. Tem um jogador de futebol de Nigéria, se chama Akin Omolade. Akin Omolade. E estava jogando na Itália, negríssimo, nigeriano, e lamentavelmente o norte de Itália tem ainda costumes racistas vivas. Então, cada vez que aquele Akin Omolade aparecia no campo de jogo, ele era insultado, burlado, com aqueles sons de gorilas que faziam, especialmente nos campos de jogo do norte de Itália, não no sul. Não? Mas uma vez ele estava jogando numa equipe de Treviso, da cidade de Treviso, no norte. E numa partida contra outra cidade também do norte, o público, por primeira vez, ficou mudo. Não puderam insultar a Omolade, nem fazer as coisas que faziam, sempre para humilhá-lo pelo pecado de ser negro. Pelo pecado de ser negro. Ficaram todos mudos, assim, porque os 11 eram negros. Tinham pintado as caras. Os demais jogadores de Treviso tinham pintado as caras de negro. Então a equipe que saiu era todo negro. E aí os racistas ficaram mudos. Porque era a maneira que os companheiros do Omolade tinham de dizer: todos somos tu. Nós todos somos você. Bom, está aqui. Bora. Eu não tenho palavras, muito obrigado. Para mim também foi um prazer imenso.